Tá, queridos. Amados, Deus, as últimas ministrações que nós temos trazido à igreja, o Senhor tem falado muito sobre a presença dEle, né? As últimas 2, 3 mensagens, nós falamos sobre isso. Quem veio na conferência da juventude sabe o quanto Deus falou sobre esse tema da presença aqui na conferência. E a ministração que eu quero trazer hoje para você continua ainda muito nessa linha. Porque entenda uma coisa, muita gente, escute isso, muita gente quer encontrar Deus, mas muitas querem encontrar Deus do seu jeito. Muitas querem ter Deus na sua vida, mas querem ter Deus na sua vida do seu jeito, da sua forma. E não do jeito que Deus quer, não do jeito que Deus determinou. Entenda uma coisa, o homem, ele não pode conhecer Deus por seus próprios métodos, pelos seus próprios esforços. Não é possível os nossos métodos, os nossos esforços, trazer a revelação de Deus para nós. Nós só podemos conhecer a Deus pelos caminhos que Ele mesmo ordenou, pela forma como Ele mesmo deixou claro para que eu e você pudéssemos ter Ele em nossas vidas. E é nesse prisma, é nessa vertente que eu quero contextualizar para você essa história que nós acabamos de ler em 1 Crônicas, capítulo de número 13. E que você encontra essa mesma história no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, tá? E o texto diz: puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram na casa de Abinadab. Talvez você não consiga entender, eu queria que você prestasse atenção um pouquinho, mas só para que você entenda um pouco, e talvez você não saiba um pouco da história de Israel. Israel, ele tinha um símbolo que representava a presença de Deus, que era a arca da aliança, ou a arca do concerto. E nós falamos aqui até um pouco tempo atrás, quando eu preguei a mensagem sobre o Santo dos Santos, onde eu falei que a arca da aliança ficava no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, e ela representava a presença do Todo-Poderoso. A arca da aliança, ela não era a presença de Deus, ela representava a presença de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque, por vezes, nós temos segmentos evangélicos que tentam atribuir poder a objetos. O poder nunca vem do objeto, o poder sempre é de Deus. Nós temos representações, mas nós não temos amuletos e coisas místicas. Tal ponto que quando Israel começou a tratar a arca de Deus como um amuleto, eles perdem. Se você for ler primeiro livro de Samuel, você vai ver que o povo de Israel leva a arca para lutar contra os filisteus como uma forma de um amuleto, e falando, não, a arca vai nos proteger. Israel estava completamente deturpado, estava completamente perdido na sua essência, e eles resolvem então levar a arca como um amuleto, em vez de haver um concerto. E aí diz a história que Ofni e Finéias, o filho do sacerdote Eli, eles são mortos nessa batalha. O sacerdote Eli, ele morre ao saber que seus filhos morreram, e a arca do Senhor então é tomada, é roubada pelos filisteus. E os filisteus, o inimigo do povo de Israel, rouba isso. Se você for ler lá no início do livro do profeta Samuel, 1 Samuel, você vai entender toda essa história. E eles roubam então a arca, e a arca então deixa de estar na presença do povo de Israel, e a arca é levada então. E quando a arca está no meio do povo filisteus, os filisteus começam a ter bastante dificuldades e dores. Começam a sofrer, uma série de situações começam a acontecer, porque a arca não era deles. A arca não era deles, e eles possuíram aquilo do povo de Israel. E eles então, entendendo, os seus adivinhos e os seus conselheiros dizem: olha, isso tudo está nos sobrevindo porque nós tomamos a arca de Israel, vamos devolver.
Eu estou te falando isso, contextualizando, para você entender a mensagem que eu vou te trazer daqui a pouco. E os filisteus, então, o que eles fazem? Eles colocam a arca numa carroça de bois e chotam ela para ir embora. E ela vai embora. E tem vários outros detalhes, mas eu estou aqui fazendo um resumo bem rápido, só para que você entenda. E ela, então, chega na casa de Abinadab. E lá fica. E lá fica, diz a palavra, que lá fica por 20 anos. Entenda, a arca não ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Ela ficou quase 60, 70 anos lá. Mas quando a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, é porque a Bíblia está demarcando um tempo que é antes do avivamento e do arrependimento trazido pelo profeta Samuel em Israel, lá em Mispa, quando ele diz para o povo se arrepender. E logo depois Saul assume o reino de Israel. Saul reina em torno de mais ou menos 40 anos, e Saul nunca se preocupou em buscar a arca. Saul nunca se preocupou em ter o símbolo da presença de Deus novamente. E Saul reinou em torno de mais ou menos isso. Quando Davi começa a reinar após Saul, ele ainda demora quase 7 anos para se tocar que a arca já não estava mais ali com o povo de Israel. Então, se você for estudar, os historiadores comumente aceitam que a arca ficou quase 70, 80 anos longe do povo de Israel. Só que Davi assume o reinado, e Davi entende que o símbolo da presença já não está mais lá, e ele precisa trazer isso de volta. E Davi então tem um objetivo. Qual era o objetivo de Davi? Era ter a presença de Deus novamente no centro da nação. Davi então, entendendo que precisa trazer de volta aquilo que representa a presença de Deus para o povo de Israel, ele resolve ir buscar a Arca da Aliança. E aí, quando ele vai buscar a Arca da Aliança, ele pega um carro de boi, uma carroça nova, tração nas 4 patas, algo assim formidável, último lançamento, algo magnífico. Isso. E aí, freio, como é que é? Freio a guisco nas 4. E aí, ele coloca a arca nesse carro de boi, nessa carroça nova, e no trajeto até sair da casa de Abinadab e até chegar a Israel, essa carroça ela tropeça, passa por uma pedra e balança, e a arca ia cair da aliança. E Uzá, numa boa intenção, vai e coloca a mão na arca da aliança. E na mesma hora Uzá é fulminado e ele morre. E ele morre. E Davi fica indignado. E ele diz: como eu vou trazer a arca de novo para cá? E a arca fica na casa agora de um outro homem chamado Obed-edom por mais 3 meses. E Deus o faz prosperar em tudo que ele está vivendo. Por que eu estou te contextualizando isso? Para você entender algumas coisas. O objetivo de Davi era ter de novo a presença de Deus. E isso é um bom objetivo. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida no frenesi das coisas e fazendo uma série de coisas, e às vezes nós esquecemos da presença de Deus. Eu falei aqui há 2 semanas atrás, o que mais importa na vida de um homem não é carro, não é dinheiro, não é status, não é casamento, não é ser curado, não é ter resposta de oração, não é nada disso. O que importa mais para a vida do ser humano, e o que faz o ser humano completo, e o que faz o ser humano ser plenamente abençoado, é ter a presença de Deus constantemente na sua vida. Nós fomos chamados para viver na presença. Nós fomos criados para nos relacionar na presença. Nós fomos criados para estar com Ele. É por isso que nós vamos passar a eternidade com Ele, queridos. Se você não gosta da presença aqui, você não tem o que fazer na eternidade. Você precisa pensar nisso. Se você não gosta da presença de Deus aqui, você não tem o que fazer na eternidade. Porque nós fomos criados para a presença de Deus. Só que entenda uma coisa. Se você tem outro objetivo na sua vida, que não seja a glória do Senhor e a presença do Senhor, você já começa errado.
você já começa errado. Mas aí eu te pergunto, se todo o objetivo de Davi era bom, por que gerou morte? Davi teve boa intenção, mas por que gerou morte? Porque você precisa entender que um bom objetivo não justifica um método errado. Porque não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Não é da minha forma, mas é da forma de Deus. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer. Você precisa entender isso. Mas aí talvez você me pergunta assim, pastor, mas por que o nosso jeito não funciona? Por que o nosso jeito não dá? Entenda uma coisa, queridos, não é o jeito que eu quero encontrar a Deus, mas é o jeito que Deus quer que eu encontre, é diferente. Não é o jeito. Davi, ele fez uma forma, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas Davi fez uma forma de levar a arca, que não era a forma como Deus tinha falado para ele levar. Não era a forma. Pastor, mas por que o nosso jeito não funciona? Sabe por quê? Porque nós queremos a presença de Deus, mas nós queremos buscá-la do nosso jeito. Nós queremos buscá-la da nossa forma. Nós queremos buscar pelos nossos meros esforços. Sabe por quê que o nosso jeito não funciona? Porque a nosso jeito leva que a nossa busca ao Senhor se molde ao nosso eu. Preste atenção numa coisa. A unção de Deus não vem por sua causa, não vem pelo seu esforço. A presença de Deus na sua vida, a bênção do Senhor sobre você, não vem pelo seu esforço, não vem pela sua causa, não vem por você. Ele é bom e Ele resolveu nos abençoar. Ele é o nosso Senhor e Ele resolveu cuidar de nós. Nosso jeito não vale, sabe por quê? Porque o nosso jeito leva a nossa busca a se moldar às nossas limitações. E o que precisa acontecer é o inverso. Não é a minha busca que vai se adaptar às minhas limitações, mas as minhas limitações precisam ser rompidas para buscar a presença de Deus. Eu não consigo, mas então eu faço um esforço para ter a presença. Eu não posso, mas eu faço algo para ter. Eu não tenho, mas então eu vou buscar, porque senão nós vamos chegar e falar assim, tem que ser do meu jeito. Nosso jeito não vale. Você precisa entender que o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de Jesus se adaptando a mim e a você. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho polimórfico, que ele vai se moldando de acordo com as pessoas, não. O Evangelho de Jesus molda o meu caráter e o seu caráter, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O nosso problema é que o nosso jeito sempre tenta facilitar aquilo que Deus ordenou como sacrifício. Esse é o problema do nosso jeito. Porque nós não queremos ir para o sacrifício. Nós queremos adaptar. Nós queremos dar um jeitinho. A arca da aliança, ela tinha uma forma de ser transportada, diz a palavra. Se você for ler em Números e Levíticos, você vai ver que a arca da aliança, ela precisava ser transportada, carregada nos ombros dos levitas, e não em carro de boi. Carregar a arca nos ombros era pesado. Colocar a arca na carroça era fácil. O problema é que nós queremos, o nosso jeito faz com que a gente tente facilitar o Evangelho. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com um Evangelho de facilidade. Eu tenho muita dificuldade com o Evangelho de facilidade.
Um evangelho que pregam por aí de facilidades. O evangelho não é um evangelho de facilidade. O evangelho é um evangelho de presença, de relacionamentos. Mas é um evangelho em que eu sei, em que eu vou ter que viver um tempo, por muitas vezes, negando a mim mesmo. O evangelho é uma cruz. Não é, a palavra de Deus, ela é representada por uma espada, e não por um travesseiro, não por uma almofada onde você se acomoda de acordo com o que você está vivendo e sentindo. O nosso jeito sempre vai tentar facilitar o que Deus ordenou como sacrifício. As nossas limitações, elas precisam ser rompidas para buscar a presença de Deus. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Você cresce quando você olha para si e vê, isso já não dá mais, porque não é o que Jesus quer em mim. Você cresce quando você olha para si e diz, cara, isso aqui é contra o que Jesus quer. Você cresce quando você entende que a porta é estreita, e se você está muito largo, você não passa. E eu não estou nem falando aí dos irmãos que estão extremamente largos, no sentido físico. Esses também fica aí o princípio espiritual. Já falei, você é templo do Espírito Santo e não catedral do Senhor. Lembra disso. Mas a porta é estreita. Sabe o que significa que a porta é estreita? Tem vezes que o que eu estou carregando não dá para passar na porta. Ou eu preciso entender que fica a essência de um adorador, ou eu carrego tudo aquilo que por vezes é contra o que o Senhor quer fazer. Mas às vezes a gente quer dar um jeitinho de empurrar as nossas coisas de porta dentro. Não é como eu vou servir ou eu quero servir a Deus. Não é como eu vou botar Deus na minha vida. Não é como eu vou ter Deus, como eu vou achar Deus, não. Mas é como Deus quer ser servido, é como Deus quer ser adorado, é como Deus quer ser entregue, é como Deus quer ser colocado na nossa vida, porque Ele tem o desejo de viver isso em nós. Mas nós precisamos entender que o nosso jeito não funciona. E Davi teve que aprender isso da forma mais difícil, porque Davi teve um bom propósito, mas ele usou o método errado. O erro de Davi não é ter a boa intenção. Talvez você tenha a boa intenção e o bom propósito, mas talvez você esteja fazendo o método errado. E já diria os antigos, de boa intenção, o inferno está cheio. Não direi nada, mas haverá sinais. Lembrem-se disso. Entendam. E 4 vezes eu direi isso a vocês. Queridos, o jeito de Davi foi um jeito errado. Por quê? O propósito era bom, o método era bom, o desejo era bom, mas o método foi errado. E às vezes nós precisamos entender isso, porque às vezes nós estamos querendo Deus, nós estamos querendo verdadeiramente ter Deus, mas estamos com o método errado. Queremos que Deus abençoe a nossa vida, mas agindo de método errado. Primeira coisa que você precisa entender, que o método de Davi foi errado, foi porque ele consultou a todos, menos a Deus. Davi consulta a todos sobre trazer a arca, mas não consulta a Deus. Se você for ler 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz, Davi falando ao povo, diz, a ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Não consultamos a Deus o modo apropriado. Deixa eu te falar uma coisa, meu queridão, meu lindão. Quem tem palavra
fundamental e predominante na sua vida se chama Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. É Ele que precisa ser consultado antes das coisas. O nosso problema é que nós somos proativos em falar com o irmão, com o amigo, consultar quem quer que seja, mas esquecemos de perguntar a Deus, e aí vamos falar com Deus numa atitude de reação, porque às vezes a coisa começou a dar errado. Davi é o bom suco do crente, porque é exatamente assim que nós fazemos. É exatamente assim que por vezes muitos de nós fazemos. Vamos começar algo, perguntamos a todos, menos a Deus. Vamos realizar um projeto, perguntamos a todos, menos a Deus. Desejamos, perguntamos a todos, menos a Deus. E aí lá na frente dá errado. Aí o que nós fazemos? Senhor, deu errado. O que nós vamos fazer? Deu errado. O erro de Davi, o bom propósito, mas o método foi errado. Por quê? Porque ele consultou a todos e não consultou a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, porque o bom propósito foi, mas o método foi errado. Davi quis fazer algo e de viver de uma aparência. Se você for ler, eram mais de 30 mil homens acompanhando a arca. Toda a força, diz o texto que nós lemos, toda a força, toda a intimidade. Um monte de coisa acontecendo. Davi trocou a intimidade pela intensidade. Ele fez tudo com intensidade. Música, força, alegria, festa, instrumento. Mas tudo isso Davi fez muito mais para ele como rei do que para o Senhor como rei. Davi fez muito mais isso para mostrar o seu poderio como monarca, como rei de Israel, do que propriamente para honrar o Todo-Poderoso. Deus não queria a pompa e a circunstância trazida por Davi. Deus queria a sinceridade de um coração que entendeu o direcionamento do que Deus queria que fosse feito. Entenda uma coisa, meu amado. A intensidade não substitui a intimidade. Não adianta nós termos celebrações lindas e intensas, mas o nosso coração está distante dele. Não adianta nós queremos fazer coisas lindas para mostrar que temos poderio, mas Deus não é o centro. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele e vivemos por ele, do que se alegrando nos nossos próprios métodos e nas nossas próprias formas. Queridos, entenda uma coisa, eu não estou falando aqui que nós vamos ser podados a tal forma que nós não podemos colocar o nosso jeito nas coisas. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou tentando te mostrar é que nós não podemos viver pelo que nós queremos, pela aparência de mostrar algo a homens, às pessoas, por uma forma de querer viver isso e deixar a presença de lado. O jeito de Deus é um jeito simples, só que às vezes a gente não quer a simplicidade do jeito de Deus, porque a gente acha que são as pompas e as circunstâncias que operam no reino espiritual. O jeito de Deus é simples. Não, eu não posso começar um grande projeto fazendo apenas uma oração a Deus. Por que não? O jeito de Deus é simples. O jeito de Deus é simples. Você precisa entender isso. O jeito de Deus é um jeito simples. Davi quis a aparência de mostrar às pessoas, mas esqueceu quem ele estava adorando. Você precisa perguntar na sua vida: o que você está fazendo? É porque você está focado na presença? Ou porque você está querendo agradar A, B, C? Ou às vezes você está querendo agradar o seu próprio ego? Nós precisamos às vezes parar para fazer essa reflexão, queridos. Nós tocamos por quê? Para Deus? Para que a presença do Senhor venha? Ou só para falar que nós somos, que nós podemos? Nós pregamos para quê? Para que a presença do Senhor venha?
Ou para que as pessoas batam no nosso ombro e digam: parabéns, que bela mensagem. Nós fazemos as coisas por quê? Para que as pessoas digam: que igreja linda. Ou para que realmente a presença do Senhor seja manifesta e haja transformação de ambiente. Nós precisamos entender que o bom desejo não pode ser executado pelo método inapropriado. O simples de Deus é eficaz. O simples de Deus, a presença de Deus é simples. A presença de Deus é simples. Pastor, mas é a aparência de tudo isso, nós vamos jogar fora? Não, não é sobre isso que eu estou falando. Mas isso tudo não pode ocupar um lugar no nosso coração, que é do Todo-Poderoso. Porque a Ele é a glória, a honra e o poder para todo sempre, queridos. O bom propósito de Davi, mas ele teve um método errado. Sabe por quê? Porque ele usa o mesmo método mundano. Deus tinha dado uma ordem a Davi: a arca é trazida, é transportada, é acompanhada dessa forma. E aí, os filisteus, lembra que eu contei lá no início, que os filisteus, para se livrar da arca, botam ela numa carro de boi, botam um monte de presente e mandam ela embora. Davi faz o quê? Ele usa o mesmo método do mundo para tratar das coisas de Deus. Davi não consulta Deus, faz as coisas para mostrar o seu poderio e usa o mesmo método dos filisteus. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindão. Eu preciso que você grave isso na sua mente. Eu quero que você grave isso na sua mente. Às vezes nós imitamos o mundo tentando trazer Deus, e isso nunca funciona, porque os métodos do mundo não operam no sobrenatural de Deus, queridos. Eu vou te repetir: os métodos do mundo não operam no sobrenatural de Deus. Às vezes você está querendo fazer coisas na sua vida e dar jeitinho na sua vida, porque A, B e C estão fazendo, o mundo está fazendo, as pessoas estão fazendo, mas Deus não quer que você faça. Deus já falou para você: não faça, não vá por aí, não haja dessa forma, mas você insiste. Você insiste em colocar as suas coisas num carro de boi, sendo que Deus virou para você e falou: ei, a presença é no coração, a graça é no coração, a unção é no coração, queridos. Mas você insiste pelo método. Você insiste em continuar fazendo que a sua vida seja o reflexo do que o seu pai fez, a sua mãe fez. E eu não estou julgando o seu pai e a sua mãe, mas talvez os seus antepassados, os seus pais, não conheceram Jesus como você conheceu. Os métodos deles não influenciam no sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Você precisa entender isso. Quando eu e você, quando a igreja de Jesus adota métodos do mundo para viver a presença de Deus, o resultado sempre vai ser tragédia espiritual. A gente vê igrejas por aí que estavam indo bem na presença, mas resolveram botar político no púlpito. Não, porque a igreja precisa se relacionar com os políticos. De fato, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos influenciar, mas a presença não depende de um partido político. A presença depende do Todo-Poderoso. Mas a igreja vai ficar sem recursos. A igreja não é sustentada por homens e mulheres por aí. Ela tem um dono e ela tem um noivo e ele tem ciúmes. E ele cuida. E ele cuida. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Porque se for para ser igual ao mundo, não faz porquê. Não tem porquê nós termos entregue a nossa vida para Jesus. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Se o mundo está fazendo, não é nós que vamos fazer. Você precisa entender, Davi literalmente transporta
a presença. Ei, a presença, ela não é para ser transportada. A presença é para ela ser acompanhada. O que isso quer dizer, pastor? Às vezes você trata Deus na sua vida como se fosse mais um compromisso. Eu preciso levar de um lado para o outro, eu preciso cumprir uma agenda, eu preciso encaixar o meu método, eu preciso fazer as coisas desse jeito. Ei, querido, Jesus não é um método na sua agenda, Jesus não é um compromisso no teu viver, Jesus não é algo mais na tua vida, Ele é a tua própria vida, meu amado. Nós queremos, por vezes, transportar a presença e não viver a presença. Eu não levo Cristo de um lado para o outro, como se fosse algo na minha vida que eu preciso ficar realocando todo o tempo. Não, Ele é a minha própria vida. Não é sobre métodos, é sobre intimidade. Não é sobre o que fazer, é sobre o que disponibilizar. Porque a unção é para o coração, é para a vida e não é para métodos. A presença de Deus não vem sobre coisas, a presença de Deus vem sobre pessoas. O Espírito Santo não unge estruturas, o Espírito Santo unge corações, queridos. O Espírito Santo não unge métodos. O Espírito Santo unge corações que estão rendidos a eles. O Espírito Santo não unge estratégias. Não. Ele unge homens e mulheres que estão dispostos a negar a si mesmo, a abrir seu coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Ti, eu me relaciono contigo. E homens e mulheres ungidos fazem estruturas abençoadas, métodos abençoados e estratégias cheias do poder de Deus. Mas a gente não pode transportar a presença e esquecer que está acompanhando a presença. Existia, talvez você não consiga lembrar e eu preciso que falar, Deus tinha deixado uma ordem muito clara. Os levitas, aqueles que servem, aqueles que desejam, vão carregar a arca sobre os seus ombros. Isso representa homens e mulheres que estão sobre um encargo espiritual e que literalmente estão preocupados em estar acompanhando a presença, se relacionando com ela. E esses homens podiam, por vezes, estar ali e nada daquilo aconteceria. Se um homem daquele tropeçasse, como eles estavam, eram 4 que seguravam nas 4 pontas, se um deles tropeçasse, os outros 3 conseguiam segurar. Porque a presença, literalmente, ela não é sobre coisas, ela é sobre pessoas. E você precisa entender isso. E o texto diz que no meio do caminho, os carros então tropeçam e o Uzá, de boa intenção, toca na arca e ele morre. Preste atenção numa coisa. A pedra no caminho é a pedagogia divina para trazer Davi de volta, não para o método certo, mas para o jeito de Deus. Muitas vezes, Deus permite que pedras no nosso caminho, dificuldades na nossa vida, façam que os nossos métodos sejam atravessados, os nossos desejos fiquem errados. Às vezes aquilo que nós buscamos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida profissional, Deus permite que situações venham para que os nossos métodos literalmente tropecem, para que a nossa teimosia tropece e a gente perceba o grande erro que nós estamos cometendo. Às vezes Deus permite isso. O Salmo de número 119, versículo de número 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi bom. Às vezes nós estamos sofrendo,
E nós às vezes não entendemos o porquê nós estamos sofrendo. Porque os nossos bois estão tropeçando. Há uma pedra no nosso caminho, o nosso boi está tropeçando, o nosso método não está dando certo. Aquilo que por vezes nós vimos passados fazerem, nós estamos querendo fazer e não está dando certo. Porque nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes. E Deus está nos dando uma lição, queridos. Como diz C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Talvez você esteja sofrendo e talvez você não esteja percebendo. Mas é Deus virando para você e falando: o teu método não opera no meu sobrenatural. Ou sou eu ou é você fazendo. Ou sou eu ou é você. Onde seu carro está tropeçando? Aonde é que os seus métodos estão tropeçando? Para que você entenda que não é essa forma de viver a presença de Deus. O que Deus está permitindo que haja tropeços na sua vida, para que você entenda que seu jeito não funciona e não funciona mesmo. Em que áreas da sua vida Deus está literalmente impedindo a continuidade do carro, desse carro errado, desse método errado, desse jeito errado. A presença é para ser vivida. A presença é para estar conosco. E você precisa pensar sobre isso nessa manhã. Não é mais do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Fazer do nosso jeito leva à morte. Uzá morre, porque foi do jeito de Davi. Uzá morre porque foi do jeito de Davi. Nosso jeito produz ressentimento. Nosso jeito produz amargura. Nosso jeito por vezes produz depressão, fadiga, frustração. Nosso jeito por vezes está trazendo conflitos na nossa casa. Nosso jeito por vezes está fazendo isso por vezes acontecer. E talvez nós não estamos identificando. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Você precisa parar hoje e refletir o quanto o seu jeito está influenciando. Pastor, mas eu não sou perfeito. Eu sei, e Deus também sabe. E Deus não quer a perfeição dos nossos atos. Deus não quer, queridos, que nós sejamos perfeitos. Escute, Deus não quer que eu e você sejamos perfeitos. Ele sabe que eu e você não temos capacidade de sermos perfeitos. Porque como diz o salmista Davi, Salmo de número 103, verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que eu e você não temos condições de sermos perfeitos. Ele não quer a perfeição de nós, mas Deus quer que a nossa imperfeição seja moldado pelo trabalho da perfeição e da obediência nele. Deus não quer a nossa perfeição. Deus quer a nossa obediência. Deus não quer que eu e você continuemos fazendo do nosso jeito. Ele quer que eu e você paremos e falemos: Jesus, não é sobre nós, é sobre o Senhor e o que o Senhor quer. O que o Senhor quer fazer? Deus não exige perfeição, queridos. Deus exige obediência. Deus, Ele quer que a nossa imperfeição seja moldada pela obediência. Deus, Ele quer que nós possamos ouvir o que Ele fala e obedecer o que Ele tem falado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Já diz um ditado: manda quem pode, obedece quem tem. Manda quem pode, obedece quem tem. Não, queridos. Não. Não. Manda quem pode e obedece quem tem amor. Manda quem pode e obedece quem ama. Sabe por quê? Davi tinha juízo.
Por vezes nós temos juízo, mas nós não obedecemos. Nós não somos ajuizados, aliás, desajuizados, que falamos, não vou fazer. Nós temos às vezes juízo. E eu já falei que eu vou ressignificar esse ditado. Manda quem pode e obedece quem ama. E obedece quem tem amor. Porque João 14, verso de 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Não é esse quem tem juízo, não é esse que é o inteligente, não é esse o bonitinho, não é esse que me ama. Ei, queridão, você não vai conseguir viver uma vida de obediência se você não amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você começa a entender porque o primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E se você viver isso, você vive toda a palavra que Deus diz ela. Manda quem pode, obedece quem ama. A W. Tozer vai te dizer que a obediência é o caminho curto para a presença manifesta de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. E eu sei que esse evangelho é um evangelho que vai contra o que o mundo hoje fala. Porque o mundo hoje prega para que as suas vontades sejam satisfeitas. Você precisa ter suas vontades satisfeitas. Você precisa, eu sei, queridos, que Deus vai cumprir sobre a tua vida. Mas antes seja feita a vontade dele e não a nossa, queridos. Porque o nosso jeito gera morte, mas o jeito dele gera vida. O jeito dele gera vida. Quando as nossas atitudes e palavras vêm envolvidas e são geradas pela obediência, chega até nós a alegria, a honra, o contentamento. Pastor, está muito difícil. Sabe por quê? Porque você está indo pelo teu método e não pelo método de Deus. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Jesus não disse que nós não teríamos aflições, mas Jesus disse que nós somos mais do que vencedores nele, queridos. Jesus disse isso. Então você precisa entender isso. Pastor, eu já tenho vivido uma vida de obediência ao Senhor, então permaneça. Permaneça. Porque se você está assim, diz a palavra do Senhor no Salmo de número 16, verso de número 11: tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, e na tua mão direita delícias perpétuas. Há bênçãos de Deus para aqueles que decidem viver em obediência. Há bênçãos de Deus para aqueles que decidem viver do jeito dele e não do seu. Porque se você quer viver do seu jeito, você se responsabiliza pelos resultados. Se você quer viver do seu jeito, você garante as suas colheitas. Mas eu não sou bobo. E não sou trouxa. E pelo contrário, eu sou muito esperto. Haverá sinais. Mas é bom. Eu prefiro escolher o jeito dele, porque se é do jeito dele, ele garante o meu resultado, ele garante a minha colheita, ele garante as bênçãos sobre a minha vida. Porque, queridos, entenda uma coisa: hoje, se você ouvir essa palavra, não endureça teu coração. O arrependimento e a obediência fizeram Davi se mover pelo método certo. Se você for ler em 1 Crônicas 15, você vai ler. Se você for ler 2 Samuel 6, você vai ver que Davi então vai, apesar de uma forma reativa, mas ele se arrepende, se volta para o Senhor e pergunta: Jesus, como eu vou fazer? E o Senhor fala: eu dei uma instrução clara. E ele faz agora de uma instrução clara. E ele faz dentro do que Deus mandou ele fazer. E ele faz além. Mas só que agora ele não faz além para ele faz além para Deus. Queridos. E a arca da aliança volta para o povo de Israel.
E o Senhor abençoa o povo de Israel, e o povo de Israel começa a viver um tempo de prosperidade. Se o nosso jeito sempre gera morte, o jeito de Deus sempre gera vida, prosperidade, contentamento e alegria e prazer. Porque lembre-se, nosso jeito falha, o jeito do mundo mata, mas o jeito de Deus gera vida. E eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância, diz o Todo-Poderoso. Então a pergunta de hoje que você precisa fazer é: Senhor, como é que o Senhor quer ser adorado na minha vida? Você precisa perguntar: Senhor, como o Senhor quer ser adorado na minha vida? Como o Senhor deseja ser adorado na minha vida? Você precisa perguntar isso. Como o Senhor quer? Como eu posso, Senhor Deus, trazer o Senhor para a minha vida? Como eu posso trazer para os meus negócios? Como eu posso trazer para o que o Senhor tem? Talvez você precise perguntar: Senhor, em que área da minha vida eu estou tentando fazer a força e do meu jeito? Em que parte da vida você talvez esteja consultando pessoas, vivendo de aparências, usando métodos do mundo? Você precisa se perguntar. Você precisa perguntar isso, sabe por quê? Porque eu preciso te lembrar uma coisa. Me ajuda aí. Eu preciso te perguntar uma coisa. Eu preciso te lembrar que não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre você, é sobre Deus. Não é sobre o que você deseja, mas é sobre o que o Senhor quer para a tua vida. Não é sobre o que você pensa, é sobre Ele. Lembre-se, não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Não é nada sobre a forma como eu quero, mas é tudo da forma como Ele quer. Porque é Cristo na minha vida, é o Senhor no meu viver, é a graça do Senhor sobre mim. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.